E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que bem descomplica a geopolítica, né? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá dando o que falar, a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. E as acusações, gente, de que ela teria desviado, pasmem, bilhões de dólares. Para me ajudar a desvendar essa história toda, tô aqui com a Gabi e o Lucas. E aí, pessoal? É isso aí. Vamos tentar entender se essa história é verdade. Ou só mais uma teoria da conspiração, né? Olá a todos. Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa responder é: qual a real função da USAID? Ela realmente ajuda os países em desenvolvimento? Ou será que tem outras intenções por trás das suas ações? Boa pergunta, Lucas. A USAID, para quem não sabe, foi criada lá em 1961, no meio da Guerra Fria. O objetivo, pelo menos no papel, era bem nobre: oferecer assistência humanitária e ajudar no desenvolvimento de países que os EUA consideravam estratégicos, né? E de lá para cá, a USAID se envolveu em vários projetos, né? Desde programas de educação e saúde até iniciativas de infraestrutura. Mas a pergunta é, será que tudo isso é feito de forma transparente, desinteressada? E aí que entram as diferentes interpretações, né? Tem gente que vê o USAID como uma ferramenta importante do soft power americano. Através das suas ações, os EUA meio que fortalecem a imagem deles no mundo e promovem seus valores democráticos. Tipo, olha como os EUAs são legais, ajudando todo mundo. Essa é a visão, digamos, mais otimista, né? Mas tem quem enxergue o USAID como um instrumento geopolítico mesmo, usado para fortalecer aliados. E, claro, enfraquecer adversários. Afinal, não é coincidência que a agência concentre seus esforços em regiões estratégicas para os EUA, como a América Latina e o Oriente Médio. E aí a coisa fica mais complicada. Porque, de fato, a gente vê que a USAID atua em áreas geopoliticamente importantes para os EUA. Mas como saber se a ajuda é genuína ou se tem segundas intenções? E para deixar tudo ainda mais nebuloso, surgiram essas acusações de desvio de verba, né? Bilhões de dólares, que teriam sido direcionados para pesquisas, digamos, controversas, em áreas como biotecnologia e vigilância. E o pior, rola até acusação de financiamento de grupos terroristas. Pesado, né? Mas de onde surgiram essas acusações? Quem está falando isso? Bom, a origem é bem diversa. Países como Rússia e China, por exemplo, que, a gente sabe, vivem criticando a influência americana no mundo, já soltaram algumas farpas sobre a USAID, alegando que ela seria uma ferramenta para os EUA imporem seus interesses. E a gente também não pode esquecer dos críticos dentro dos próprios EUA, né? Principalmente políticos conservadores, que questionam o uso dos recursos da agência e pedem mais transparência. Ou seja, a USAID está no meio de um fogo cruzado. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essas acusações têm fundamento? Será que a gente está diante de um esquema real de desvio de verbas? Ou é tudo intriga da oposição? É aí que a gente precisa separar o joio do trigo, analisar as evidências, os argumentos de cada lado e tentar entender o que de fato está acontecendo. E para começar essa investigação, vamos focar em um dos casos mais polêmicos: o suposto financiamento de pesquisas perigosas na área de biotecnologia. Tem gente dizendo por aí que a USAID investiu milhões de dólares em projetos que envolviam manipulação genética de vírus e bactérias. E o objetivo dessas pesquisas, segundo as acusações, seria criar novas armas biológicas, ou pelo menos tecnologias que pudessem ser usadas para fins militares. Gente, se isso for verdade, é assustador. Imagina os riscos que isso representa para a humanidade. Pois é, a comunidade internacional ficou bem preocupada com essas acusações. Mas o governo americano, como era de se esperar, negou tudo. Diz que os projetos financiados pela USAID na área de biotecnologia têm como único objetivo desenvolver novas tecnologias para combater doenças e melhorar a saúde pública. Só que, tem gente que não engoliu essa versão. Apontam para o fato de que muitos dos projetos financiados pela USAID foram realizados em países com regimes autoritários, histórico de violações aos direitos humanos. Então quer dizer que, em vez de usar a biotecnologia para o bem, os EUA estariam desenvolvendo armas biológicas em segredo. É tipo um filme de espionagem, só que na vida real. Calma. A gente precisa analisar as evidências com cuidado, antes de tirar conclusões precipitadas. Mas que a história é no mínimo suspeita, sabe? E aí, o que vocês acham? Essa história de pesquisas perigosas financiadas pela USAID é real ou é só mais uma teoria da conspiração? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo. E compartilhar com os amigos. A gente precisa espalhar essa disso para mais gente. E fiquem ligados, porque na próxima parte do nosso episódio, a gente vai analisar outras acusações contra a USAID, inclusive a polêmica do financiamento de grupos terroristas. Até lá! Gente, na última parte a gente viu que a USAID está sendo acusada de financiar pesquisas controversas e até mesmo grupos terroristas. E agora, a pergunta de $1 milhão. Como o governo americano reagiu a isso tudo? É claro que a primeira reação foi negar tudo, né? A versão oficial é que as acusações são infundadas e fazem parte de uma campanha de desinformação criada pelos inimigos dos EUA. Tipo, jogaram bomba e saíram correndo, né? Mas e aí? Essa tática de fingir que nada aconteceu colou.
No começo até que rolou, viu? A mídia internacional, em geral, deu mais atenção à versão americana da história, mas com o tempo, novas evidências e testemunhos começaram a surgir. E ficou difícil para os EUA simplesmente ignorarem as acusações. A pressão por uma investigação independente e transparente aumentou, tanto dentro quanto fora dos EUA. Aí o governo americano teve que mudar de estratégia. E qual foi a nova estratégia? Mudaram o discurso. Em vez de negar tudo, os EUA passaram a apresentar, digamos, seus próprios argumentos e a tentar rebater as acusações ponto a ponto. Inteligente. E quais foram os argumentos? Um dos principais argumentos é que a USAID tem mecanismos rigorosos de controle para garantir que o dinheiro seja usado corretamente, apenas para fins legítimos humanitários. Mas e aí? Será que esses mecanismos são realmente eficazes? Ou será que é só fachada? Segundo o governo americano, todos os projetos da USAID passam por uma avaliação rigorosa, com análise de riscos, verificação de antecedentes das organizações parceiras e monitoramento constante das atividades. Parece bem organizado. Mas e na prática? Funciona assim. E os EUA também argumentam que, a USAID trabalha em lugares super complexos, com alto risco de corrupção, conflitos. Ou seja, eles admitem que erros podem acontecer, mas dizem que são exceções e não a regra. Será que a gente pode confiar nessa versão? Os críticos da USAID não estão muito convencidos, não. Eles continuam batendo na tecla de que os mecanismos de controle são falhos e que, muitas vezes, a agência coloca seus interesses geopolíticos acima da transparência e da responsabilidade. Entendi. Mas quais são as provas que os críticos apresentam para sustentar essas acusações? Tem vários casos polêmicos que levantam dúvidas sobre a atuação da USAID. Um deles, que repercutiu bastante na mídia internacional, foi o suposto financiamento de grupos paramilitares na Colômbia. Eita, grupos paramilitares. Que história é essa? Conta mais. Segundo denúncias de organizações de direitos humanos e jornalistas independentes, a USAID teria dado milhões de dólares para grupos paramilitares que atuavam na Colômbia, supostamente para combater o narcotráfico e as guerrilhas de esquerda. O problema é que esses grupos paramilitares, eram conhecidos por suas práticas brutais, incluindo assassinatos, torturas e sequestros. Sério? E o governo americano sabia disso? Documentos secretos revelados por órgãos de inteligência e por jornalistas mostram que a USAID tinha conhecimento das atrocidades cometidas pelos paramilitares. E mesmo assim, continua financiando programas que, de alguma forma, beneficiavam esses grupos. Caramba! Se isso for verdade, é um escândalo enorme. Com certeza. Esse caso, sem dúvida, manchou a reputação da USAID e reforçou a ideia de que ela é usada pelos IUA para promover seus interesses, mesmo que isso signifique violar direitos humanos e apoiar grupos violentos. Pesado. E tem mais algum caso polêmico envolvendo a USAID? Tem sim. A USAID também é acusada de financiar a oposição em países com governos considerados inimigos dos IUA, como Venezuela e Cuba. Mas a USAID não tem como objetivo promover a democracia e os direitos humanos. Isso não seria meio contraditório? Pois é. Essa é a justificativa dos UI. Mas os críticos argumentam que, na prática, a USAID usa essa bandeira para interferir na política interna de outros países e para desestabilizar governos que não se alinham aos seus interesses. Entendi. É tipo um jogo de poder, né? Exatamente. No caso da Venezuela, por exemplo, a USAID foi acusada de financiar grupos de oposição, que promoveram protestos violentos e tentativas de golpe contra o governo de Nicolás Maduro. E em Cuba? Como a USAID atua lá? Em Cuba, a USAID tem um longo histórico de apoio a dissidentes e grupos que se opõem ao regime comunista. O governo cubano acusa os EUA de ingerência estrangeira e de tentar minar sua soberania. Ou seja, mais um caso polêmico. Mas qual a posição dos EUA em relação a essas acusações? Os EUA se defendem dizendo que a USAID só apoia grupos e indivíduos que lutam pacificamente pela democracia e pelos direitos humanos. Será que essa versão convence? Os críticos da USAID acham que não. Eles argumentam que a agência escolhe seus parceiros e beneficiários de acordo com seus interesses geopolíticos, e não com base em critérios objetivos e transparentes. E aí, gente, o que vocês acham? A USAID realmente promove a democracia? Ou será que ela é usada pelos EUA para manipular outros países? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. A gente precisa debater esse tema tão importante. Na próxima parte do nosso episódio, vamos analisar o futuro da USAID nesse cenário geopolítico cada vez mais complexo. Será que ela vai conseguir se adaptar e continuar relevante? Fiquem ligados. Chegamos na parte final do nosso mergulho na USAID, e a pergunta que fica é: qual o futuro da agência depois de tudo que a gente viu? Pois é, né? A gente explorou as polêmicas, as acusações, as defesas. E agora? O que podemos esperar da USAID daqui para frente? Como tentar prever o futuro, né? Mas olhando para o cenário geopolítico atual, será que dá para imaginar alguns caminhos possíveis para a USAID? Acho que dá sim. A gente pode pensar em, alguns cenários. Uns mais otimistas, outros nem tanto. Um cenário possível, e talvez o mais desejável,
seria o de uma USAID reformada, sabe? Modernizada, pronta para enfrentar os desafios do mundo atual. Tipo um USAID 2.0, né? Mais transparente, mais responsável e mais focada em resultados concretos. Exatamente, uma agência que aprende com os erros do passado e reconquista a confiança da comunidade internacional. Que aí, nesse cenário, a USAID deixaria de lado aquela mentalidade da Guerra Fria e passaria a agir de forma, sei lá, mais colaborativa, buscando parcerias com outros países, inclusive com a China. Seria uma USAID mais pragmática, né? Focada em encontrar soluções para problemas globais, tipo a pobreza, as mudanças climáticas, as pandemias. Imagina só, a USAID e a China trabalhando juntas para combater a fome na África seria um avanço e tanto. Seria incrível. Ai. Mas será que os EUA estariam dispostos a abrir mão de parte do seu poder, da sua influência, para colaborar com a China? Difícil dizer, né? Afinal, a gente sabe que a relação entre os EUA e a China é marcada pela rivalidade e pela desconfiança. E se esse cenário otimista não se concretizar? O que mais a gente pode imaginar para o futuro da USAID? Bom, um cenário menos animador seria o de uma USAID cada vez mais irrelevante no cenário global, perdendo espaço para a China, para outras potências emergentes. Seria como se a USAID se tornasse um elefante branco da política externa americana, presa a estruturas burocráticas, a uma visão de mundo ultrapassada. Nesse cenário, a USAID continuaria existindo, mas com um orçamento cada vez menor, com menos impacto real na vida das pessoas. E para piorar, a agência continuaria a ser alvo de críticas, de denúncias, reforçando a imagem negativa que muita gente tem dela. Seria uma pena, né? A USAID tem um potencial enorme para fazer o bem no mundo, mas precisa se adaptar aos novos tempos. Com certeza. Mas ainda tem um terceiro cenário que a gente precisa considerar. E esse é o mais imprevisível de todos. A possibilidade de uma mudança radical na política externa americana. Que tipo de mudança você está pensando? Imagina um novo governo que decide rever completamente o papel da USAID e de toda a estrutura de cooperação internacional dos EUA. Seria uma reviravolta e tanto. Mas quais seriam as consequências? As consequências seriam imprevisíveis, mas com certeza teriam um impacto profundo nas relações internacionais. A gente está falando de uma mudança que poderia reconfigurar o mapa geopolítico global. Exatamente. E o futuro da USAID estaria em jogo. A gente viu que o futuro da USAID é incerto. Depende de uma série de fatores, muitos deles fora do nosso controle. Mas uma coisa é certa, a USAID, querendo ou não, continuará a influenciar as relações entre os países e a vida de milhões de pessoas. Por isso é tão importante a gente continuar acompanhando a atuação da USAID, né? Buscando entender suas motivações, seus métodos e seus impactos reais. E mais importante ainda, a gente se engajar nesse debate. Cobrar transparência, responsabilidade, eficácia da USAID e de todas as instituições que trabalham com cooperação internacional. Afinal, o futuro do mundo depende da nossa capacidade de construir relações internacionais mais justas, equitativas e sustentáveis. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na USAID. E aí, o que vocês acharam? Qual o futuro da USAID? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. E continue acompanhando Relações Internacionais em Minutos para mais debates sobre os temas que movem o mundo. Até a próxima.